Queria falar um pouquinho, Lu, do canabidioides. O canabidiol e o. Eu me lembro que eu estava indo para Chicago e eu estava no. Voo longo, estava indo para Asco. E sentou do meu lado um oncologista, a gente foi conversando, e na época, eu acho que deve fazer, sei lá, uns 10 a 13 anos atrás, não me lembro bem, mas muito tempo, e ele me perguntou a respeito da cannabis. Ah, o que você acha a respeito disso? Tal. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum preconceito. E por quê? Porque nos Estados Unidos eles já usavam, eles já estavam começando a usar naquela ocasião. Eles faziam uso. É, e aí depois a gente foi com o tempo evoluindo e entrou no Brasil, né? E hoje tem sido usado. Ao longo da minha carreira, eu vi algumas pessoas que falavam, olha, além disso, eu tô usando eles faziam muito chá, tô usando a maconha no chá e etc. E aí nós combinamos no que nós estamos vivendo hoje. Legalizou, o canabidiol tá aí, tem pessoas que prescrevem, custa um pouco caro ainda, mas é natural. E, além de tudo, tem sim um alívio da dor. E, além de tudo, o que eu acho interessante no canabidiol, se a gente for comparar com morfina, não dá, cada um é uma classe, mas, por exemplo, é a situação de não dar obstipação intestinal, que é um grande efeito colateral. A gente não falou dos efeitos colaterais dos opioides, isso é uma coisa que eu chamo a atenção. Tramal, a própria codeína e a morfina dá esse tipo de efeito colateral, né, Lu? Tira um Sim, pouco a fome e dá náusea, obstipação que obstipação, eventualmente você tem que fazer lavagem, né? Se der, dos exato. clistérios intestinal. Então, falando um pouquinho a respeito do canabidiol e etc., como você tem visto, se você tem usado, você encaminha, como a especialidade da dor tem visto isso? Porque quando entra um medicamento assim também, ele acaba sendo usado para tudo, né? Então é Sim. usado para a parte reumatológica, é usado para a parte neurológica, é usado na pediatria e também para dor. Como a sua especialidade vê isso, que está sendo Sim. usado? O canabidiol, ele tem sido vez mais usado para dor. Eu geralmente encaminho esses pacientes porque Sim. eu não sou tão entusiasta, porque Eu acabo não é encaminhando nem a também. questão de estigma ou nada desse tipo. Quando eles pegaram o THC e o canabidiol, e aí eles estão cada vez mais achando os esquemas de quanto de THC e quanto de canabidiol você vai usar para ter um bom resultado na dor, no alívio do paciente. O que eu acho é que é difícil ainda até hoje, mesmo para os laboratórios mais conceituados que vendem a molécula bem caro, eles fazerem uma formulação extremamente pura. Então, quando a gente separa esses efeitos de euforia do pessoal que faz o chá, então, quando tem a questão do chá, que já não é a medicação certinha, você já tem aquela dúvida se você está tendo uma melhora da dor por um efeito de bem-estar ou se ele realmente está tratando a dor porque ele está lá ocupando o receptor que ele tem que ocupar. E quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu vejo o quanto é difícil você conseguir realmente extrair o THC e o canabidiol da planta, da molécula que tem que estar naquela estufa, naquela temperatura perfeita, senão você não consegue extrair o tanto de solução que você queria, e aí você faz a medicação, e será que funcionou? Porque tem N fatores para ela estar numa combinação perfeita. Tem muita evidência para epilepsia, tem muita evidência para tratar anorexia dos pacientes quando eles não querem comer, para tratar náusea e vômito. Então, ainda estão começando a usar bastante para dor neuropática. Eu acho que a gente vive naquela balança. Se a gente for esperar os 10, 15, 20 anos até ter o estudo de classe A, perfeito, randomizado, muita gente não vai se beneficiar da medicação. Mas é complicado a gente falar agora que ele vai mudar tudo tão cedo. Eu acho que ele ainda tem um caminho pela frente. Na verdade eu penso semelhante. Eu É, acho que tem indicações distintas e depende do uhum, tipo da dor, eu penso. exato. De maneira geral, também eu toquei nesse assunto porque a gente tem que falar quando a gente fala do tratamento da Uhum, dor, mas de maneira geral eu acabo fazendo como você e acabo encaminhando. Eu tenho uma pessoa que, uma médica que eu penso até eu não em trazer ela aqui para a gente ter uma conversa a respeito disso, um pouco mais bem excelente. específica a respeito disso
Até porque a gente escuta falar de alguns casos, por exemplo, reumatológico, que progrediu para o uso do canabidiol, que deu muito certo. Então, é o que você disse, carece ainda de mais estudo, em que pese que nos Estados Unidos já tem bastante avanço nisso. Mas não dava para deixar passar. Mas eu penso como você. Eu acho que a gente tem que avaliar as indicações e as diferentes situações.